Deus. Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer nesta noite por essa oportunidade, papai, que o Senhor nos concede de retornarmos para mais uma live. Márcia Bretas, seja bem-vinda, querida. Glória a Deus por sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de mais uma live, de poder nos encontrar aqui. Naira Araújo, seja bem-vinda. Queremos louvar a Deus, bendizer o seu santo nome, exaltar, glorificar e magnificar ao Senhor. O nosso domingo hoje, eu acredito que o nosso domingo foi um domingo perfeito, lindo. Ontem nós falamos sobre relacionamento com Deus e eu não sei como foi a sua noite, como foi o seu momento com Deus. Aline, querida, seja bem-vinda. Glória a Deus. Eu quero convidar você para juntos. O Alas, seja bem-vindo. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu estava lendo, há momentos atrás, eu estava lendo o Salmo de número 45. Douglas Lima, seja bem-vindo, Deus abençoe. E lá o Salmo de número 145 fala que uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. E eu quero agradecer a Deus porque nós estamos vendo Deus fazendo isso através da vida das irmãs que passaram, né? As mulheres que inspiram, agora os jovens fortes em Cristo, né? Estão aqui para falar daquilo que Deus tem feito em suas vidas. Glória a Deus. E nessa noite nós vamos receber o irmão Douglas, né? Douglas Lima, ele é da nossa igreja, congrega na congregação Nova Aliança. Tenente Rosiane, seja bem-vinda, querida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E é com muito prazer que nós vamos receber hoje o jovem Douglas Lima, assim como todas as outras jovens que passaram, os outros jovens, né? Jedson, Irlane, Sara. Nós queremos agradecer a Deus pela vida deles e dizer ao Senhor, Daiane Kisley, seja bem-vinda, né? A paz do Senhor, querida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos, mais uma vez, elevar ao Senhor uma palavra de oração, com gratidão, né? E dizer que essa geração vai contar a próxima geração os grandes feitos do Senhor. Oi, Aline, a paz do Senhor, querida. São duas Alines, viu, irmãos? Glória a Deus. Nós queremos dizer da gratidão do nosso coração pela continuidade dos feitos. Pedro Henrique, seja bem-vindo, pela continuidade da obra do Senhor. Porque hoje, talvez alguém de Lucas, meu sobrinho querido, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Nós estamos vivendo um tempo que algumas pessoas estão à frente da obra, mas daqui a pouco serão outras pessoas. E essa outra geração contará à próxima geração os grandes feitos do Senhor. E nós queremos dizer a todos os jovens que estão conosco que nós acreditamos na geração de vocês. Nós acreditamos em vocês, né? Nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança primeiramente em Deus e em vocês, porque vocês são a próxima geração a liderar. Vocês são a próxima geração a estar à frente, não só na área da igreja, né? Mas na política. Jacinta, seja bem-vinda, querida. Na política, na administração de municípios, estados do país. Vocês, jovens, estarão daqui a pouco liderando, né? Nas câmaras, deputados federais, estaduais, no Senado. Vocês serão os próximos prefeitos, vereadores. É essa juventude que está aí. E essa juventude vai fazer algo extraordinário, eu acredito. Então eu quero abençoar essa geração que está conosco. Quero abençoar cada jovem, cada mulher, cada homem, né, que está aí se formando, se preparando para o mercado de trabalho. E Deus vai preparar vocês, forjar vocês
com o melhor de Deus. Amém? Se a nossa geração está fazendo algo, a geração de vocês fará 1000 vezes melhor do que aquilo que nós estamos fazendo. Não que nós achemos que o que nós estamos fazendo seja bom, ainda tem muitas falhas, né? Precisa mudar muito, precisa se preparar muito, mas a geração de vocês, que tem visto essa geração, vocês farão, aleluia, grandes feitos na presença do Senhor. Jesus disse que nós faremos obras maiores que as que ele fez. E vocês, jovens, farão obras muitas vezes maiores, né, do que aquilo que nós estamos tentando fazer, né? Glória a Deus por isso. O tema das nossas lives, né, esses dias, são jovens fortes em Cristo, né? Está baseado no livro, na primeira carta de João, e que diz assim, eu quero ler com você. Glória a Deus. Primeira carta de João, se o Douglas já estiver presente, se ele quiser enviar a solicitação, pode ficar à vontade, tá, Douglas? Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Gedson, seja bem-vindo. Glória a Deus. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Aleluia. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. O versículo de número 15 é muito lindo também, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Leila, seja bem-vinda. Glória a Deus. Todos vocês que estão conosco nesta noite, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Nós vamos receber muita gratidão no nosso coração. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Deus te use aqui. A paz do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nós vamos receber o jovem Douglas nessa noite, né? Ele faz parte da congregação da Assembleia de Deus, né? Amém. Ela fez uma cirurgia na cabeça, enquanto eu estou em palmas, oremos por ela. Oremos sim, eu não consegui visualizar quem é que está pedindo. A Naira, oração por um irmão que era de Colinas, irmã Lourdes. Nós vamos orar por ela sim, tá, Naira? Em nome de Jesus, nós temos que Deus vai operar um grande milagre na vida da dona Lourdes. Em nome de Jesus. E o Douglas, além de ser um jovem cristão, de estar enfrentando aí os desafios da vida de um jovem cristão, o Douglas também é aluno, né, do curso de psicologia, lá em Colinas, né, Douglas? É verdade. E além de enfrentar os desafios de ser cristão, ele também enfrenta os desafios de tanto de ir e voltar de Colinas, como também o desafio de ser um jovem cristão na universidade e cursando psicologia, né? Que eu acredito que é um curso lindo, magnífico, é o curso dos meus sonhos. Né? E eu agradeço muito a Deus por vocês estarem aí enfrentando essa jornada em busca de um futuro melhor, mas especialmente em busca de abençoar vidas através do conhecimento que Deus está concedendo a vocês. Desde agora eu já deixo para você, passo para você a oportunidade, e eu quero fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para os demais jovens que passaram aqui. Essa pergunta ela está no comentário da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, quando se refere aos versículos que nós lemos. E a pergunta é: seu crescimento cristão alcançou um nível de maturidade compatível com a atual fase da sua vida? Você pode responder só depois, se você quiser eu posso até formular de novo a pergunta, fazer de novo a pergunta, tá? Mas eu quero que você fique à vontade a partir de agora para se apresentar, para falar como tem sido a sua vida, como Jesus impactou a sua vida, como Jesus está mudando a sua vida e o que representa para um jovem servir a Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, primeiramente a paz do Senhor Jesus a todos. Quero dizer que é um motivo de muita alegria estar nessa live, com essa oportunidade de estar falando um pouco do que o Senhor vem fazendo, né, em nossas vidas. E dizer que eu estou muito honrado pela oportunidade, porque realmente o que o Senhor tem feito em nossas vidas tem sido algo extraordinário, né? Algo que me deixa muito feliz
em poder compartilhar de uma forma é, específica para que muitas vidas também possam ser alcançadas. O texto que eu quero deixar aqui, que tudo começou na minha vida, se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, que é um texto bastante conhecido e que todo mundo eu acho que conhece, porque é um texto muito conhecido, que diz assim, ó: Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmã Irineide, esse texto, ele foi aonde eu comecei a caminhada cristã. Eu confesso que no começo foi um pouco difícil, para você ser jovem, na casa de Deus, nos caminhos do Senhor, não é nada fácil. Muita gente pensa que alguns jovens não servem a Deus porque, como posso dizer, não querem ou não querem nada com Deus, mas é porque a carne ela é muito fraca, ela é muito frágil. E se a gente for parar para pensar e entender o que Deus quer de nós, nós vamos perceber que vale a pena servir a Deus. Mesmo sendo jovem, já ouvi muitas pessoas também dizerem que a gente precisa aproveitar a juventude e quando a gente tiver mais velho, ir para a igreja. Só que isso não é verdade, porque a palavra de Deus já nos diz que a gente não sabe o dia de amanhã, que nossa vida é como uma neblina, que a gente está aqui, porém uma hora a nossa vida vai passando, né? Eu quero então Verdade. iniciar o meu testemunho contando a minha caminhada cristã, como hoje eu cheguei até aqui, eu digo, como eu me refiro, cheguei até aqui, é como o Senhor tem me colocado até aqui, só pela misericórdia dele mesmo, porque Aleluia. se fosse por mim, realmente eu não estaria. E eu me lembro que com 11 anos de idade, eu aceitei Jesus pela primeira vez. Eu nasci em um lar que meus pais são cristãos, porém são católicos, então não tinha meio que uma simpatia, né? A gente sabe que não há essa questão daquela simpatia assim. E no começo eu sofri um pouco, né? Eu realmente passei por algumas lutas, porém, com o tempo, a gente entende que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Eu indo, Verdade. frequentando a igreja, passei a aprender mais de Deus. E o que Deus fez na minha vida foi uma coisa muito linda. Na sequência, a gente foi recebendo as oportunidades para ministrar a palavra, e com o tempo a gente foi com crescimento. E aí eu tinha um sonho de ser atleta profissional de futebol. Não sei se a senhora sabe. E eu, Não sabia, não. e eu sempre jogando futebol por aí, tinha esse sonho de realizar essa carreira profissional. Então, com o tempo, eu fui para fora de Conceição do Araguaia, fui tentar minha carreira como atleta. E eu pensava que a minha vida estava nisso, em ser jogador de futebol. E aí eu passei um tempo desviado, assim, quando eu digo desviado é que eu achava que Deus não queria nada de mim, né? Eu achava que Deus ele não tinha uma coisa maior para minha vida, porque eu sempre fui um jovem muito tímido, muito retraído. Então eu falava, não, eu acho que a única coisa que eu sei fazer na vida é jogar futebol. E eu sempre acreditei nisso. Então, com o tempo, que eu saí de Conceição do Araguaia, eu pude perceber o quanto Deus foi maravilhoso comigo e o quanto ele me mostrou o contrário, que ele estava me levando para fora, não para ser jogador, mas para fazer a obra do Senhor. E nisso aí Glória a Deus. começou a minha caminhada missionária. E eu fico tão feliz porque poder passar isso para as pessoas, entenderem que elas têm um chamado, que elas têm uma identidade, né? Independente do que elas façam, todos nós temos uma identidade de cristão. E quando nós estamos no mundo, nós precisamos brilhar e refletir a nossa luz. Isso é algo muito importante. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar futebol, lá fora de Conceição do Araguaia, eu já tinha 17 para 18 anos de idade, né? Já era uma idade que eu já estava um pouco avançado, assim, eu digo já de jovem no crescimento. E aí eu já tinha me convertido aos caminhos do Senhor. Eu já estava assim mais firme, né, naquilo que eu queria. E eu me lembro que eu cheguei num lugar
onde eu tive a primeira oportunidade e eu vi uns meninos fazendo umas reuniões de oração e eu Uhum. achava aquilo muito bonito, sabe? Eu vendo aquilo, os meninos adorando a Deus e eu falava, nossa, eu pensava que não era assim. E com o tempo eu acabei percebendo que eles deixavam de fazer, eles deixaram de fazer. E eu, Uhum. como alguém que estava com a vontade, nasceu uma chama no coração, eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso aqui. Então eu Glória peguei a Deus. um monte de cadeirinha do refeitório, e começava a pregar para os meninos. E ver amigos que hoje recebem, que colhem esses frutos, né, esses frutos dessa árvore que foi plantada lá atrás, me deixou muito Glória a feliz. Deus. Eu sempre achei que eu saí para ser jogador, mas quando eu fui ver, eu estava pregando para os meninos, consolando eles nos dias Glória a difíceis, Deus. e eu pude ver a identidade de Cristo aí, nesse ambiente. Então, assim, para os jovens dos dias atuais, o que eu tenho a dizer é que nós precisamos refletir a imagem de Cristo, né? Eu li esse texto aqui de Josué 1:9 porque realmente ele me marcou, né? Seja forte e corajoso, eu não te mandei. Eu lembro que eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, dessa adolescência que a gente passa, né, de Uhum. dificuldade emocional. E eu me lembro que eu realmente eu queria desistir de tudo. Isso já depois de uma certa idade que eu estava lá fora e eu falava, eu não sei se eu quero mais isso para minha vida, eu não sei se eu quero pregar, eu não sei se eu quero continuar. E aí o Senhor me mostrou essa mensagem, né? Eu te mandei. E eu olhando para a história de Josué, eu observo que Josué ele foi um homem que também precisou ser corajoso, porque ele iria substituir aquele que liderou o povo do Egito à terra prometida, que era Moisés. Então ele tinha a Aleluia. responsabilidade de fazer com que o povo entrasse na terra prometida. E eu acho incrível porque isso se aplica em nossa vida. Há momentos em que nós, como jovens, que quando nós estamos diante das adversidades, eu digo isso porque hoje ser jovem não tá fácil. Em um clique você pode fazer muitas coisas que podem ser erradas, como eu digo na questão da, dos pecados que as pessoas têm na internet, né? Eu digo também na questão do suicídio, que muitos jovens têm sentido tentado, porque hoje a gente observa que só se vale o que se tem. E muitos jovens hoje em dia têm passado por esse sofrimento, né? Vendo a mídia pregar algo que não existe na verdade. Então, há uma necessidade de nós sermos fortes, né? De nós entendermos o que o Senhor nos coloca para viver, né? E não aquilo que as pessoas dizem ou que as pessoas afirmam. Todos nós somos seres que somos diferentes, porém todos nós temos uma identidade de cristão. Então, analisando isso, né, vivendo dessa maneira, eu pude contemplar muitos amigos meus aceitando Jesus. Então, Glória a Deus. eu fico muito feliz porque inclusive, eu estava conversando com um amigo meu recentemente, quando eu morei em Curitiba, e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele, certo dia da nossa caminhada lá no passado, ele me falou uma frase que dizia assim: Douglas, eu estou passando por um momento difícil e eu quero conhecer Deus. Tem como você me explicar Aleluia. quem é Deus? Naquele Glória a momento, eu acho que eu fiquei pensando, eu até depois conversando com Deus estava emocionado, e eu falando, valeu a pena eu ter saído de casa para ter vindo até aqui, né? Eu achava que era para uma coisa, porém era para outra totalmente diferente. Então é isso que a nossa vida reflete. Quando a gente deixa Deus entrar nos nossos caminhos, quando a gente permite que Jesus entre na nossa história, a nossa vida ela passa a ser um canal de bênção para outras pessoas. E eu poder falar de Jesus para aquele amigo, poder levá-lo aos caminhos do Senhor, foi algo assim que realmente me marcou, né? E hoje a gente conversa, Glória a ele Deus. comenta, direto ele me manda mensagem falando de Cristo, né? Conversando, falando que está bem, que está buscando, apesar das dificuldades. E nós, como jovens, hoje precisamos fazer isso, refletir a imagem de Cristo, porque essa é a Verdade. nossa identidade. Eu tenho pregado ultimamente que nós temos uma identidade na qual nós precisamos mostrar.
Uma identidade que não nos leva a qualquer lugar, talvez nessa terra, né? Porque se eu falar que eu sou cristão, provavelmente eu não vou entrar em qualquer país, porque muitos Verdade. países não aceitam pessoas que são cristãs. Se eu falar que eu sou cristão, talvez eu não entre em qualquer cidade, mas uma coisa é certa, se eu mostrar, se eu viver o cristianismo que Jesus nos deixou, eu vou ter credibilidade para entrar no céu. Isso é algo É. extraordinário. Quando a Glória gente a para Deus. para pensar nisso, a gente tem uma alegria, um gozo e uma certeza de que vale a pena servir a Deus. Então, na minha Aleluia. história, eu tenho essas experiências, né, de quando o Senhor me chamou para fazer a obra. E eu fico muito feliz. Hoje em dia, né, como pode se ver, eu não realizei o sonho de ser jogador, mas eu realizei algo melhor, né? Eu digo assim, Deus realizou algo melhor em mim, que foi a oportunidade de ver o outro lado da vida, de ver que a nossa vida ela tem um sentido maior, de ver que ela tem um sentido de que nós não podemos se resumir às coisas passageiras, que nós devemos nos colocar como pessoas ao qual vai fazer a diferença na história de outras. E isso é algo muito lindo, porque igual o professor, quando um professor ensina um aluno e o aluno aprende, lá na frente o aluno vai lembrar do professor e dizer: poxa, professor, muito obrigado por ter me ensinado, Verdade. por ter me orientado nesse caminho. E na vida do cristão é assim também. Quando você está ali sendo luz no meio das trevas e você consegue resgatar outras pessoas, você pregando a palavra de Deus e as pessoas aceitando Jesus, discipulando, que é muito Aleluia. importante, evangelizando, a pessoa ela consegue criar uma raiz no evangelho, viver o evangelho, e aí lá na frente ela lembra: poxa, meu irmão, muito obrigado por ter pregado a palavra de Deus. E Glória isso a Deus, é verdade. e isso é o que realmente faz sentido para nossas vidas. Essa questão da nossa identidade. Então, o primeiro passo para a gente seguir adiante, como a senhora já até deixou aquela pergunta no começo, eu vou responder ela no final, mas o primeiro passo para a gente seguir adiante é não ter medo e entender o nosso chamado, a nossa identidade, para que nós fomos chamados, por que nós somos chamados. Foi um sacrifício de cruz que Cristo fez por nós. Então, refletir a imagem de Cristo é um privilégio muito grande, né? Eu fico observando, é uma coisa que não se dá para se medir, porque ele não só nos tirou das trevas, mas nos incluiu na luz. Ele podia Glória a muito, Deus. ele podia muito bem ter nos chamado apenas de servos, mas ele nos chama de amigo. Deus nos chama de filhos. Então, para você ver o quanto é lindo tudo isso, e ser jovem na casa de Deus é uma coisa assim que eu acho que não dá para se medir de tamanha alegria. É emocionante, é gratificante quando você Glória a está Deus. pregando para uma pessoa, quando você vê as pessoas indo até Jesus. E para os jovens que nos acompanham nessa noite e que vão nos acompanhar logo mais, eu quero dizer para vocês que vale a pena servir a Cristo. Em tudo o Senhor tem cuidado na minha vida, tem me mostrado que vale a pena servi-lo. E eu sei que se você talvez estiver passando por um momento difícil, jovem, se você estiver passando por um momento de dificuldade espiritual, de fraquezas espirituais, saiba que se você colocar perante o Senhor, Ele está no controle da situação. Saiba que se você tiver caído, o Senhor tem o poder para te levantar, para fazer a diferença na sua vida. Às vezes quando a gente fala, irmã Irineide, principalmente jovem, eu já conversei com alguns jovens e teve um amigo meu que quando ele cometia muitas falhas, teve um certo dia da minha vida que ele falou bem assim: Douglas, eu queria ser igual você, cara. Como é que você faz? Ele me falando, né? Aí eu falei: rapaz, eu sou pecador também, moço. Mas o negócio é você se entregar a Cristo. Aí ele me falando: eu queria ser igual você, mas eu falei: não, você pode ser melhor do que eu. Então, Aleluia. Jesus ele nos deu uma credibilidade de nós podermos buscá-lo e nos redimirmos dos nossos erros. E para a gente entender que é pela graça de Cristo, tão somente pela Glória a graça do Deus. Senhor. Então, hoje eu tenho observado e vivido isso. A presença de Deus ainda tem muito que melhorar, né? Como
como pessoa, como jovem que a gente é, a gente está aprendendo, a gente não é perfeito, a gente sabe que as lutas são constantes e que a nossa condição de ser humano nos coloca uma condição de falhas. Porém, a nossa condição de cristão, de servo de Deus, de filhos de Deus, nos dá outra condição totalmente diferente, que é a de viver Glória. com Cristo, de desfrutar de algo que Ele nos prometeu. Então, vale a pena ser cristão, vale a pena servir ao Senhor. No tempo que a gente pode se dedicar ao Senhor, vale a pena, porque a gente vê que o jovem, ele tem a saúde, ele tem o vigor, ele tem aquela disposição para tá servindo a Cristo, né? Independente da circunstância, a gente tem essa saúde, essa, força, essa questão da, é, do momento que nós vivemos, né? Da fase da nossa história que nós devemos colocar perante o Senhor e cumprir o Isso. chamado. Hoje a gente está vivendo essa época da pandemia que está sendo muito difícil, mas se a gente for parar para pensar, irmã Elineide, a gente vai entender que essa pandemia ela só é um momento assim para que nós venhamos refletir o que realmente faz sentido em nossas vidas. A nossa vida ela tem um sentido muito maior do que muitas vezes nós estamos vivendo, do que muitas vezes Verdade. nós estamos pregando. Então, que nós precisamos refletir a imagem de Cristo nesses últimos dias, né? Como jovem, como pessoa, a cada dia a gente vai vivendo isso e a gente vai vivendo essas experiências que o Senhor tem colocado em nosso coração. E eu fico muito contente com Deus, né? Com essa questão, que é algo muito importante em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô aqui, eu baixo a cabeça de vez em quando que eu tô anotando algumas coisas aqui, que você vai estar falando, eu vou anotando aqui. Né? Amém. E assim, ontem eu tô falando, assim, todos os dias eu tô falando que eu conheço, eu tô vendo esses meninos, né, os nossos jovens, mas assim, a história de vocês vai muito além daquilo que a gente vê, entendeu? Muito além. Nós estamos vendo Deus levantando uma geração que tem a mente focada na palavra, uma geração que tem desejo de Deus, desejo por Deus, por estar na sua presença e por fazer a diferença nessa geração. Né? E o Salmo de número 145 vai dizer isso, né? Que uma geração contará a outra geração. Só que essa geração ela está contando de uma forma diferenciada. Quando eu olho para essa juventude, quando eu olho para a vida de vocês e eu vejo vocês se destacando, né? A Irlande falando do movimento Dia a Dia com Deus, eles pregando, cantando na chuva. Esse dia eu até acompanhei de longe aqui, pelas fotos que eu vi. E assim, quando eu vejo você testemunhando, sai de Conceição do Araguaia e às vezes a gente pensa que Deus tem um propósito, mas o plano de Deus, Provérbios vai dizer que nós fazemos planos, mas a última palavra vem do Senhor, né? Então, assim, Deus ele tem um plano e às vezes a gente pensa, não, eu estou fugindo de Deus aqui. Mas Deus chega lá naquele lugar onde você pensa que vai para fazer a sua vontade, Deus mostra para você, como ele fez com você, né, Douglas? Que ele estava ali, você estava ali para cumprir a vontade do Senhor, né? E uma coisa assim que me chamou a atenção, a sua palavra, foi a nossa vida tem um sentido maior, fazer a diferença na vida de outros, né? E isso é muito forte. Não é uma frase apenas dita ao vento, né? É algo muito forte, que tem um sentido muito forte e que vocês precisam, né? Não só a geração de vocês, mas as demais gerações, a nossa geração, precisa entender que nós precisamos fazer a diferença com coisas simples, né? Não é com muita coisa rebuscada, porque essa juventude, essa geração hoje, uma coisa que eu tenho observado nessa geração é que eles não precisam de muito para fazer o que Deus quer, né? Antigamente as pessoas precisavam de um caminhão, precisavam de uma multidão, né? Quantos pregadores queriam pregar apenas se fosse para a multidão? E eu vejo a geração de vocês indo numa praça, falando com uma pessoa, vai entregar um cartaz, fala com uma pessoa. Ou às vezes você está na sala de aula, né? Alguns jovens, inclusive da congregação de vocês está,
né, faz um trabalho lindo ali no Cid Barros, né, em outras escolas. Então, tudo isso alegra o coração de Deus e nós vemos vocês fazendo a diferença na vida das pessoas. E é algo que vocês têm feito e que ninguém vai tirar. Né? A pessoa pode andar anos por vários lugares, mas o que vocês estão fazendo na vida dessas pessoas, ninguém vai tirar. É um tesouro que vai ficar para sempre. Né? Exatamente. Outra coisa, quando você falou sobre a questão do que os jovens faziam, daquilo que eles comentam, né? A questão dos pecados, suicídio, a influência da internet, né? Porque muitas vezes é mais fácil você ouvir a voz de alguém que está lá longe do que ouvir a voz do seu pastor, ou do seu líder, ou dos seus pais, ou até mesmo de um irmão, né? Por exemplo, você, na vida de algum jovem, você está lutando, falando com esse jovem, mas ele não ouve você, mas vai ouvir algo lá de fora. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a geração, os jovens que estão próximos a você. O que vocês estão enfrentando? Qual é a barreira para vocês? O que é que tem sido mais difícil para vocês hoje? Por exemplo, você saiu na rua hoje e você se deparou com uma determinada situação. Como é que você vai reagir a isso? Então, Emeline, essa questão é uma questão um pouco até mesmo que a gente precisa ter muita sabedoria. Realmente, você vê um jovem numa situação conflitante, a gente sabe que é uma coisa que nós precisamos ter as palavras certas, precisamos ter a atitude certa também, porque muitas vezes a gente tem aquela mania de julgar o momento da pessoa. Isso. Porém, eu acho algo muito interessante em Deus, porque ele não julga o momento, e sim a trajetória, o final, como vai ser. Então, a gente vendo essa situação de muitos jovens que hoje estão se deixando levar, estão desanimados, estão voltando ao passado, a gente precisa ter a atitude de interceder, conversar, perguntar, tá tudo bem, vamos lá, vamos conversar, motivar, porque isso é o que vai fazer a diferença, não desistir. Porque se a gente desistir, se a gente falar aquela típica frase, lavei as mãos, a gente vai ver que a gente vai estar descumprindo um dos mandamentos do Senhor, né? A gente vai estar descumprindo aquilo que Ele nos deixou, de amar o próximo como a nós mesmos. E se nós queremos, se nós queremos sermos salvos, nós precisamos também querer que os nossos irmãos sejam. Então, para um jovem que está passando por essa situação, quando a gente lidar com esses problemas, nessa questão que a senhora falou, eu tenho observado muito a questão da frieza, que é o que tem mais acontecido nesses últimos dias. Eu vejo que muitos têm deixado eu digo muito por conta da ausência dos cultos, daquelas aglomerações, muitos têm deixado de serem cristãos mesmo. Então, a gente precisa ter essa sabedoria para mostrar para eles que ainda há esperança, que Cristo continua sendo o mesmo, que Cristo não desistiu da vida deles, e mostrar que há um caminho melhor do que muitos estão trilhando. Eu vejo também outro problema para a nossa juventude, que é uma questão muito complicada, que é a questão da internet, que eu digo assim, no sentido de você ter tudo com muita facilidade, né? E você acabar se escondendo e vendo pessoas que não são reais e acabar idealizando essas pessoas. De certa maneira tem causado uma aflição muito grande nos jovens, a questão também da pornografia, a questão também desses pecados ocultos. Você vê que muitos jovens estão se perdendo nesse sentido. Então, a gente precisa ter uma sabedoria para conversar, para lidar, para ajudar a pessoa a enfrentar esses problemas. Eu acho que quando a gente encontra, tenho certeza que quando nós encontrarmos um jovem que está nessa situação, a senhora me fazendo essa pergunta, de como lidar com eles, precisamos ter sabedoria de mostrar que Cristo não desistiu, que Cristo está no controle e que Cristo vai estar sempre no controle, para que eles continuem nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Eu estava assistindo agora a live do Leandro Borges, e aí o Cleiton Queiroz, ele falando sobre essa questão do controle, né?
Isso. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus, ele até falou assim, que Deus está no controle. Aí ele disse, não, não, Deus não está no controle, Deus é o controle, né? Ele é o controle das nossas vidas. E assim, eu vejo um outro diferencial em vocês. A minha geração, se ela visse algo assim, a minha geração iria julgar, né? A geração de vocês abraça. Isso. É um outro diferencial que eu vejo em vocês. Então, assim, esse abraçar, né, faz a diferença na vida dos nossos jovens, porque o que eles estão precisando? Eles estão precisando de alguém que aponte o dedo? Não, eles não estão precisando de alguém que aponte o dedo. E isso independente da idade, né? Seja mulher, seja homem, seja criança, seja adolescente, jovem, ancião. Nós não estamos precisando de ninguém que venha para julgar, nós estamos precisando de alguém que venha para fazer a diferença na nossa vida, né? E principalmente no meio dos jovens, né? E aqui uma coisa que você colocou foi a questão da internet, né? Da questão do imaginário, dos pecados ocultos, da pornografia e tudo, que foi uma coisa também que o Jetson falou a respeito, né? Exatamente. Que precisa ser tratado, que precisa ser trabalhado, porque é um abismo que vai puxar outro abismo, né? E de repente a pessoa vai se ver, e a gente sabe também que isso não está só no meio dos jovens, né? Em outra faixa etária também você vai encontrar essa mesma situação, desde a criança enfrentando aquilo que ela fica alheia né, absorta, como é que eu dizer a palavra, que ela fica ali focada na internet a manhã inteira, a tarde inteira, à noite, e até a hora que aquela criança vai dormir, tá ali ligada na internet. Então, assim, é um mundo muito vasto que tem de tudo, bom e principalmente ruim, e que nós, independente da idade, precisamos aproveitar o que realmente importa, o que é realmente bom, né? Psicologicamente falando, irmã Irineide, essa questão desses pecados, isso é comprovado cientificamente que uma pessoa que consome esse tipo de conteúdo pela internet, que tem esse tipo de situação, ela acaba trazendo para a vida dela algo muito ruim. Isso porque uma pessoa que assiste esse tipo de conteúdo libera dentro do cérebro como se ela tivesse usado uma droga, a cocaína, por exemplo. Uhum. É a mesma coisa de como se ela estivesse consumindo uma droga ilícita, né? Que a gente vê que é algo muito sério. E isso pode causar vício. Como o Jedson falou, um abismo que puxa o outro, esse abismo ele vai levar uma pessoa a cometer crimes. Então, Isso. isso é algo mais sério do que a gente imagina, né? A gente vê, não tem problema. Tem muitas pessoas que falam, é algo normal, é fisiológico. Não, isso é mentira do inimigo, não é algo fisiológico para nós, né? Principalmente para quem quer ser igreja, para quem quer ser uma pessoa saudável. Nós precisamos se conscientizar de que isso pode ser um problema muito sério para as nossas vidas. Então, isso eu passei a estudar assim, esse tipo de coisa e pude ver que é algo que pode gerar muito risco para a nossa geração e para as que estão por vir também, né? Claro, se Cristo não voltar agora, eu acho que ele está muito próximo de voltar, mas pode ser um risco muito sério para as pessoas que estão vivendo nesses dias, né? Que estão a geração da internet, das crianças que já têm um tablet, que já têm um computador. Então é por isso que a gente precisa conscientizar, né? Essa questão de Isso, saber aonde você está clicando, aonde você está entrando, para a gente ter muita sabedoria nisso. verdade. Sobre a tua vida na universidade, Douglas, você enfrenta muitos desafios ou não? É tranquilo? Como é que tem sido para você Então, representar Cristo lá na instituição? na verdade, não tem sido, como posso dizer, tem sido algo muito legal, né? Uma experiência muito boa, porque psicologicamente também, na psicologia, a gente vai vendo que muitos não têm um pensamento cristão, que já vê como ciência. Uhum. Mas, na minha visão, estudando os conteúdos, eu vejo que uma coisa só testifica de que Deus é extraordinário, né? De que Deus, ele tem todo o controle, né, como a gente viu, comentou. Então tem sido uma experiência muito boa. Não tem sido difícil, eu digo, na questão de se perder,
porque na faculdade já tem um movimento muito legal, que é o FAIRE Glória a Universitário, Deus. e Glória a eu não sei Deus. se a senhora já ouviu falar, é o FAIRE de Colinas. Não. Eu acho muito legal, porque a gente se reúne no pátio na hora do recreio, e os meninos, a gente prega, canta, louva, aprende com outras pessoas, jovens testemunhando. Então, isso tem sido algo muito bom para a glória de Deus. A gente tem aprendido, Aleluia. compartilhado, e eu digo por isso, não que tenha facilitado, né, mas eu digo que tem sido algo que a gente já se sente num ambiente que a gente pertence, né, que é na presença de Deus. Então, tem sido uma experiência muito boa, muito positiva. Já vou para o terceiro período, então tem sido algo muito bom, né, para a minha vida, aprender também na questão da psicologia. Eu entrei justamente para fazer a obra, para aprender mais, para poder colocar em prática com a igreja, com os irmãos, com as pessoas que necessitam, e poder ajudar e colaborar de uma forma positiva para o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Desejar as boas-vindas para o meu primo, Fabrício, né? Pastor Edilson Vitorino também entrou aí agora. E a todos os demais que estão conosco, né? Sejam todos bem-vindos. Né? Douglas, o que você diria a mais para as pessoas que estão conosco, né? Independente da idade, independente da onde mora, o que faz. O que você diria hoje para essas pessoas? Eu diria que vale a pena servir a Cristo, independente da circunstância que essas pessoas estão passando. Eu não sei se está passando por um momento de dificuldade, de crise espiritual, mas eu quero dizer que vale a pena servir a Cristo. Vale a pena ser fiel no pouco, vale a pena você se dedicar ao reino de Deus, você acreditar que Cristo está no controle da situação, principalmente nessa época da pandemia. A gente pensa, poxa, por que a igreja fechou? Muitas pessoas até comentam, eu pensei que a igreja ia, né, ser mais consistente nisso. Porém, eu quero dizer para você que Cristo continua no controle e nunca perdeu. Tudo é para o nosso crescimento espiritual, para que nós venhamos estar prontos para quando Ele vier, nós irmos para a glória e irmos morar com Ele eternamente. Então, quero dizer para você que está nos acompanhando nessa noite, mantenha-se firme. Se você ainda não é cristão ou não é cristã, eu te convido a aceitar Cristo, porque Ele pode mudar a tua história. Ele continua fazendo milagres, Ele continua ressuscitando, Ele continua fazendo tudo, né? Então, cabe nós tomarmos uma atitude de fé para que Ele entre em nossas vidas e mude a nossa história e nos dê uma identidade de igreja, porque é isso que Glória a nós somos, Deus. igreja. Nós temos uma identidade de Cristo no nosso DNA. Douglas, sobre o ser igreja, né? Quando você falou a questão que nós também enfrentamos isso, né? Sim, Chegou a pandemia, fecharam-se as portas, não é que fecharam-se as portas, né? As portas ficaram abertas, só que nós não podíamos nos reunir, né? isso. Até agora estamos nos reunindo em pouco número. Mas, diante desse quadro, né? Como é representar ser igreja agora? Porque nós somos igreja. Sim, E nós estávamos naquele entendimento que só éramos igreja, não nós, mas a igreja era o templo, né? sim, As quatro paredes, ali era a igreja. E nós, de repente, tivemos que entender que eu, você, nós somos a igreja, né? E como isso tem impactado muitas pessoas. Porque, assim, se o culto não for lá na igreja, eu não tenho como servir a Jesus. Alguns têm esse entendimento. E sim. como, diante das pessoas com quem você está, eu sei que você tem contato com outros jovens, com outras pessoas, como é que eles estão vendo isso, esse ser igreja, esse representar Cristo, independente da situação, representar Cristo lá no templo, representar Cristo na universidade, no comércio, onde você estiver, como é que tem sido isso? Porque até agora nós ainda estamos, de certa forma, impedidos, né? Das Sim. nossas reuniões. Vocês estão conseguindo reunir-se de forma online, reunir-se de alguma forma, vocês estão conseguindo fazer isso. E como tem sido isso, ser igreja fora das quatro paredes? Como é que tem sido isso?
Essa questão de ser igreja é muito interessante, porque, como Jesus disse, a gente vê que ele falou, para você orar a Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai no secreto. Então, a gente vê que nós somos igreja no secreto, né? A gente exerce isso quando a gente apaga a luz, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, dobramos os nossos joelhos, quando nós meditamos na palavra. E hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma coisa que também tem sido muito positiva, também a questão da internet. Essa live que nós estamos fazendo, as outras lives que foram feitas. Eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo alcançadas através desses trabalhos. Então, isso é ser igreja. É você dar testemunho de Cristo, independente da circunstância, independente do momento que nós vivemos, independente do momento político, do momento social, da crise mundial que está acontecendo ao redor do mundo. Ser igreja vai muito além do que apenas entrar no templo. A gente vê que quando o Templo de Salomão foi feito lá em Israel pela primeira vez, o Senhor ele manifestou a glória dele no templo, mas quando a gente vai para Cristo, ele falou que iria edificar um templo onde iria habitar a presença do Espírito Santo. E esse templo somos nós, eu, é Aleluia. você, e isso testifica como igreja. Cristo, Glória a Deus. o Espírito Santo habita dentro de nós e se manifesta para que nós venhamos ser canais de bênçãos para as outras pessoas, para que elas também possam ser alcançadas e possam ser cheias da presença de Deus. Então é isso que é ser igreja. Eu tenho visto muitos jovens sendo igreja, tenho visto também uma geração valente, guerreira, tenho visto Aleluia. jovens como Jetson, como Islane, como tantos outros aí que já participaram da live também fazendo coisas muito boas para o reino de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. A nossa líder Clenilda também tem feito um trabalho muito legal no grupo lá dos jovens da Uma Ática, que todo dia um lê um capítulo bíblico. Então você vai sendo edificado por isso, vai sendo cheio. Então há muitas portas para você ser igreja, né? Cabe nós exercermos e colocarmos em prática. Verdade. Glória a Deus. E a pergunta que eu fiz no início. Então, Ai, meu Jesus. Tá lembrando ainda? a senhora pode Foi me... muita coisa, né? Seu crescimento cristão alcançou um nível de maturidade compatível com a atual fase da sua vida? Pode repetir mais uma vez? Seu crescimento cristão alcançou um nível de maturidade compatível com a atual fase da sua vida? Bem, eu vejo assim de uma forma bem mais ampla, né, que a gente está sempre em constante evolução, entendeu? A gente precisa sempre buscar a questão da nossa maturidade espiritual, porque como eu disse, nós somos seres humanos, somos falhos, porém nós temos um Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então eu vejo que há mais para crescer, há sempre mais para melhorar, há sempre mais para evoluir. Eu me coloco na condição de servo de Deus, né, para sempre estar aprendendo com os pastores mais experientes, que podem passar a experiência, como o pastor Abimael, o pastor Moacir, que tem me ensinado muito. Então, hoje eu tenho vivido algo porque pessoas não desistiram de mim. Então, eu tenho visto que o meu crescimento espiritual, o meu crescimento cristão, está num nível bom porque essas pessoas estão por trás intercedendo, né? Mas ainda eu vejo uma necessidade de cada vez mais estar evoluindo para a glória de Deus. Então, eu acho que a Aleluia. gente pode estar todos os dias fazendo melhor, buscando melhor, para que Cristo se aperfeiçoe cada vez mais em nossas fraquezas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero. Faltam quase 10 minutos para nós concluirmos. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nós tivemos
né? A gente conhecer um pouco mais, né? A gente vê as pessoas e pensa assim, não, a história dele começou ontem, né? Mas eu quero glorificar ao Senhor, porque hoje nós conhecemos a história do Douglas, um pouquinho da história do Douglas, né? E como Cristo tem impactado a tua vida, tem mudado a tua história, né? E eu quero crer, né? Que há muitas coisas que você deseja ainda e que os planos de Deus para a tua vida, eles não param por aqui, né? Eles vão sempre além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. E o que eu te digo também é sobre o chamado de Jeremias, né? Quando o Senhor chamou Jeremias, Jeremias sentiu medo, né? Jeremias se sentiu frágil. E ele disse, Senhor, eu não sei falar. Eu sou muito novo, eu sou muito pequeno, né? Eu não sei se Jeremias estava falando em relação a outras pessoas. Eu não sei se ele estava falando em relação à idade dele. Ou diante do sistema que estava posto naquele período, naquele tempo, se ele estava falando em relação a tudo aquilo. Mas uma coisa que Deus diz para Jeremias é: Jeremias, foi antes, bem antes, Jeremias. O teu chamado não começou agora. Jeremias, o teu chamado começou antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, né? Deus falou isso para Jeremias. E eu costumo dizer que aquilo que Deus falou para Jeremias não era só para Jeremias, né? Aquilo que Deus falou para Jeremias, ele falou para Jeremias, mas se referindo a todos os outros, Jeremias, né? E eu acredito que você faz parte desse grupo de Jeremias que Deus tem chamado para fazer uma grande obra nessa terra, né? Que é representar a Cristo, fazer a vontade dele, né? Em todo tempo e em todo lugar. E assim como o Senhor disse para Jeremias, né? Eu também digo a você que você tenha essa coragem, tenha a sua boca sempre pronta para falar aquilo que Deus manda falar. E que o Senhor te use de uma forma extraordinária, né? Às vezes as pessoas dizem assim, o profeta não tem honra na sua casa, né? Mas tem muitos profetas que têm honra na sua própria casa, né? E nós queremos agradecer a Deus por isso, louvar a Deus pela tua vida, pela disponibilidade, né, em participar dessa live. E vocês estão nos dando uma oportunidade linda, maravilhosa, de conhecer vocês, de conhecer o que Deus tem feito na vida de vocês, de conhecer a forma como vocês pensam Cristo hoje, como vocês pensam Cristo para outras pessoas, como vocês se pensam, se veem como jovens cristãos que podem fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. E cada uma dessas pessoas que já foram alcançadas e que serão alcançadas, eles vão alcançar um outro grande número de pessoas. Amém. E é isso que Deus quer, né? Não que nós sejamos uma ilha, né? Mas que nós sejamos terras e terras fecundas, né? Para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa usar, fazer crescer, fazer plantio de sementes e que essas sementes possam brotar a 10, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, né? Passa a oportunidade para você fazer as suas considerações, falar aquilo que você quiser falar e fazer as suas considerações finais. Amém. Eu que sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Realmente eu fico muito feliz de poder contar um pouco da minha história e compartilhar Cristo também nessa noite, sobre o que Ele tem feito em minha vida, sobre o que Ele fez, e poder motivar e dizer para as pessoas que Cristo continua sendo o mesmo, né? E será eternamente. Então, para quem vai assistir essa live, eu quero dizer que Cristo está no controle de tudo, nunca perdeu o controle, como eu já disse anteriormente. Então, agradecer à senhora pelo convite também. Para mim foi uma honra. Quando eu recebi o convite, eu prontamente já senti uma chama aqui no coração. Aleluia. Uma muito grande. E dizer que Deus continue abençoando esse projeto, esse trabalho que a senhora tem feito nas redes sociais, de poder levar Cristo a outras pessoas, né, para que elas entendam que um chamado, ele é real, um chamado, ele é feito por Deus, e que ele pode acontecer na vida de qualquer pessoa que diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Então, dizer para a senhora que Deus continue abençoando poderosamente nesse trabalho, e para que a gente também venha estar orando, né, pela nossa geração,
pelo nosso povo que está passando por um momento difícil, porém a gente sabe o final disso, né? Nosso final se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, né? Que se diz: não haverá mais choro, nem pranto, Glória a o Deus. Senhor irá enxugar de nossas lágrimas, aliás, o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, e não haverá mais dor, porque essas coisas são passadas. Então esse é o nosso destino, é viver com Cristo eternamente, e que nós venhamos entender a nossa identidade. Basicamente isso, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida de Amém. todos que estão acompanhando essa live, e dizer: há esperança porque Cristo vive em nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para as pessoas que estão conosco. Eu não sei se todos já servem ao Senhor Jesus. Nem serve, a palavra não é bem essa, serve ao Senhor Jesus. Se você já fez um compromisso com Cristo, né, eu quero te fazer essa pergunta. Você não precisa nos responder aqui, mas nós queremos fazer um convite para você entregar o seu coração a Cristo, né? Uma das coisas que o Douglas falou aqui foi das incertezas, né, das inconstâncias que nós estamos vivendo nesses dias, né? A gente não sabe como será o amanhã, independente do tempo, porque Deus é que tem o controle de todas as coisas, que é o próprio controle. E se você está passando por um momento difícil, se você está desesperado de alguma forma, se você está pensando em tirar sua própria vida, está nos ouvindo, nós queremos dizer para você: Deus não te abandonou. Deus tem o controle da sua vida, independente da situação em que você está vivendo. Jovens que estão conosco, que estão vivendo um momento de grandes incertezas, que está olhando para um lado e para o outro e não está encontrando a saída. O Douglas deixou bem claro aqui nessa noite que Deus tem o controle da sua vida. Você não precisa se desesperar. Eu sei que você está preocupado, mas nós queremos te convidar para entregar ao Senhor todas as tuas preocupações, todas as tuas ansiedades, e permitir que Cristo resolva tudo isso por você. Ele disse lá no capítulo 11, versículos 25, 27 a 28 de Mateus, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a pior coisa que tem acontecido nesse tempo, nesse momento, são as sobrecargas, né? Que estão vindo sobre nós. Depois eu vou até falar sobre isso, vou anotar que eu não vou esquecer. Para falar sobre isso, sobre essa questão das sobrecargas, né? Que o Senhor Jesus possa adentrar no teu coração, mas uma coisa nós queremos te lembrar também, que ele não entra sem você abrir a porta, né? Apocalipse 3:20 diz que ele está à porta e bate. Ele sabe como você está, mas só você pode abrir a porta para ele entrar e resolver a situação em que você se encontra. Qualquer coisa pode nos procurar depois. Procure o Douglas lá no Instagram dele, é Douglas Lima, né? Douglas, o teu Instagram. Douglas né? Lima 35. Douglas Lima 35. Pode procurar o Douglas lá pelo Instagram dele, ou pode me procurar no nosso Instagram. Se precisar entrar em contato comigo, lá no meu Instagram tem o número do meu telefone, pode entrar em contato. Passa uma mensagem, passa um WhatsApp, que nós vamos conversar com você, vamos orar por você, e nós temos certeza que Deus vai mudar a sua história. Amém? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus, faltam só 2 minutos, e eu quero louvar a Deus, na beleza da sua santidade, por tudo que Ele fez aqui, pela palavra que Ele deixou ao coração das pessoas. E quem não conseguiu assistir hoje, não conseguiu assistir tudo, estará no nosso YouTube amanhã, no nosso canal pelo YouTube. Você pode encontrar essa mensagem lá também e até compartilhar com outras pessoas, que nós temos certeza que vai ser cura, vai ser alívio, vai ser bálsamo para a vida de outras pessoas também. Douglas, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe teus pais, em nome de Jesus. A tua mãe, eu conheço ela da Fundação Bradesco, porque eu estudei no mesmo período que ela estudava lá, eu também estudava em turmas diferentes, mas nós estudamos na mesma escola, e eu quero louvar a Deus pela vida da sua mãe, Cacilda, né? Abençoar a vida da sua mãe, de toda a sua família, em nome de Jesus. E eu quero só deixar um lembrete para você que Deus trouxe ao meu coração. Deus realiza sonhos, viu, Douglas? Deus realiza sonhos, lembra disso. Deus realiza sonhos. Não sei quais são os seus, mas o Senhor me manda te dizer que Ele realiza sonhos. Amém? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito, muito, muito obrigada, Senhor, pela vida do Douglas, pela vida da família dele, pela vida dos seus pais.
Senhor, eu quero te agradecer pelo ministério que tu tens na vida desse jovem, Pai. Deus, que ministério glorioso, que bênção, que palavra nós ouvimos nesta noite. Deus, e que o Senhor continue dando a ele essa centralidade em Cristo. Senhor, essa calma, essa tranquilidade em repassar aquilo que tu tens colocado no coração dele. Pai, nós queremos lembrar também da dona Lourdes, que a Naira pediu oração por ela, e pedimos que o Senhor visite a dona Lourdes na UTI lá em Palmas. E que amanhã, Senhor, a dona Lourdes possa estar regozijando-se na presença do Senhor pela cura recebida do Senhor nessa noite. Nós estamos estendendo as nossas mãos, crendo que o Senhor está visitando a dona Lourdes nessa noite lá em Palmas, naquela UTI. Também todas as pessoas que estão infectadas pelo Covid-19. As famílias, Pai, que sejam